Você, mulher, empreendedora, empresária, ou que quer empreender e não sabe por onde começar. Hoje a gente vai ter um bate-papo maravilhoso com 3 mulheres inspiradoras. Eu trouxe aqui para vocês a Laila Fernandes, empresária, que viveu no Espírito Santo muito tempo, agora está aqui no Rio de Janeiro. Uma mulher que fez uma transição de carreira incrível, que vocês vão saber já já. Eu trouxe a Fernanda, de Nápoles, uma empresária que passou pela área de fisioterapia, fez pós-graduação em UTI de adulto e que também fez uma grande transição de carreira. E a Alessandra Vilardo, empresária que trabalhava com moda e que hoje é uma grande empreendedora no mercado de eventos. Mulheres, contem pra gente. Laila, como tudo começou? Tudo começou de um sonho. Quando eu estava com 2 crianças lá no Espírito Santo e eu queria a minha família. Olha. Eu falei, caramba, como que eu vou fazer essa chave virar? A chave já tinha virado na minha cabeça, mas eu não tinha a oportunidade, né? E aí, dali, eu comecei a me desbravar, a me desenvolver e apostei muito ali em conhecimento, né, capital intelectual, que hoje em dia a gente escuta muito falar, né? Então, ali a história começou num sonho. A história começa ali pequenininha, ali dentro do coração. Há quantos anos atrás? Isso tem já uns 5 anos atrás, né? 5 anos. É. E aí, há 2 anos atrás, eu de fato voltei para o Rio de Janeiro. Eu lá no Espírito Santo, vendo a vida começar a tomar um rumo que eu queria. E eu olhei e falei assim, não tem como estar longe da família. A família está lá no Rio, eu preciso ir. E essa era uma dor, né, que eu sentia. E estar perto agora da família, né, e estar perto das pessoas que me fazem crescer todo dia, que me desenvolvem todo dia. Isso é incrível, Renato. E lá no Espírito Santo você trabalhava com o quê? Atuando em? Eu trabalhava com supervisão de produção industrial, de plástico. E aí veio para o Rio de Janeiro? Vim para o Rio de Janeiro porque o Renato me abriu as portas. É? Renato, incrivelmente, assim, olhou para mim lá, aquela sementinha lá no Espírito Santo, entendeu um pouquinho da capacidade que eu tinha e falou assim, Laila, você tem um mundo aqui para conquistar, vem comigo. Foi um voto de confiança, dei a mão, falei, vamos fazer acontecer. Saí de lá, trabalhando em produção industrial, né, já lidava com equipe, já como gestora, mas ainda assim num nicho, né, muito nichado, muito, muito limitada. Venho para um consórcio. Olha... Para onde a vida não tinha mais limite. Mercado financeiro. Mercado financeiro. Um produto do mercado financeiro, né? Que é um consórcio para audiência, um produto do mercado financeiro que tem crescido e tem sido uma grande ferramenta de conquista para várias famílias. Perfeito. E assim, eu não tenho como mensurar o tamanho que isso tomou na minha vida, porque não foi só um ganho financeiro. Isso foi um ganho pessoal, foi um desenvolvimento pessoal meu, assim. Trabalhar, ter a oportunidade de estar na Demicon hoje com você, Renato, foi algo que mudou a minha história. E não só a minha história, mudou a história dos meus filhos, a história da minha família. Hoje as pessoas me veem de uma forma diferente porque você um dia entrou na minha vida. Olha que maravilhoso. Então, isso é algo que me pega, assim, me tocou de uma forma... E é sobre isso também. Mas vamos dar um tempinho aqui, vamos conhecer da Fernanda, o que a Fernanda fazia e o que ela faz hoje, como é que foi essa transição de carreira? Então, eu sou fisioterapeuta, né, de formação e tenho 3 filhos. E quando eu comecei a voltar, depois da maternidade, a voltar para a minha área de fisioterapia, eu vi que era um pouco inviável. Porque a minha prioridade sempre foi minha casa, meus filhos, minha família. E ali eu ficava muito presa, porque minha área é UTI adulta, então eu precisava estar dentro de um hospital. E aí eu tinha que abrir mão de final de semana, feriado, e isso pesava para mim. E aí eu conheci, né, você, e naquele momento eu como cliente, era um produto que começou a dar muito certo na minha vida como cliente, e aí eu me apaixonei pelo produto, e aí numa reunião nossa você fez o convite para eu participar da sua equipe. E naquele momento você viu um potencial que eu nunca tinha visto, porque mercado financeiro era algo muito distante. E ali, a partir daquele momento, eu entrei para dar certo, porque eu tenho 3 crianças, como eu acabei de falar. Qual é o nome deles? É Bruno, Enzo e Maitê.
Olha. Então, eu entrei e eu saio de casa todos os dias para fazer acontecer. Eu preciso que dê certo. Eu não posso perder tempo. E parece que tá dando certo, né? Parece que está dando certo. E eu não tenho mais idade, né, para ficar brincando. Então, eu saio de casa todos os dias para fazer acontecer. E a chance que você me deu ali é um ambiente que é um ambiente familiar, que isso eu prezo muito. E mais do que isso, é um ambiente que a gente faz o nosso horário. Então, eu consigo ter a flexibilidade de estar em casa, cuidar dos meus filhos, ajudar, né, na gestão de casa e, ao mesmo tempo, fazer minha carreira profissional. A Fernanda que vendeu em aproximadamente um ano 30 bilhões. Mas segura aí que a gente vai saber da Alessandra agora, depois a gente volta num papo com vocês. Ale, conta pra gente como é que foi a tua transição de carreira, qual atividade que você exercia, qual que você exerce hoje, como é que foi? Eu trabalhei com moda há muitos anos, né? Até quando a gente se conheceu, eu estava na moda. E um dia, num bate-papo nosso, eu falei, Renato, vamos abrir uma empresa de eventos. E aí eu levei os dois em paralelo, né? Continuei na moda durante uns 6 anos, fiz uma carreira na loja, né? Entrei de vendedora, depois passei para a parte administrativa, depois para a parte de supervisão das lojas, eram 5 lojas, e virei compradora das lojas também. E aí, só que você, né, nesse meio tempo aí, começou a gente com os eventos e tudo, e surgiu uma oportunidade da gente ter o nosso espaço de eventos. E aí você começou sozinho, né? Nisso, com sócio. Mas, assim, muito rapidinho, em 1 ano e pouco, você ficou sozinho no negócio. E aí a gente já viu uma mudança. Não dava mais para eu ficar na moda, eu tinha que ir para o meu negócio de eventos. E aí estou há 14 anos já com a Casa de Festa Local Ideal, que eu amo, né? Realizando sonhos das pessoas, que eu amo trabalhar. Enfim, muitas histórias, muitas conquistas. E é o que eu adoro, ver as pessoas realizadas ali, né? A gente entrega o que a gente tem de melhor. E eu adoro realizações. Olha que maravilhoso. A Alessandra é minha esposa. A gente se conheceu em 2015. Que não é isso? 2007. Não, 2007. Nossa 15 a gente Senhora. casou. Mas vocês sabem, né? Que homem não grava essas coisas, né? 17, 18 anos junto, não é isso? 18. E eu tirei ela da moda para vir porque eu não estava aguentando. Então hoje é o grande braço. Está fazendo um trabalho lindo no Local Ideal, um espaço de eventos. Ela lidera uma equipe grandiosa na Local Ideal e tem feito lá, transformado sonhos incríveis, né? Mas vamos voltar para cá para a gente falar, para quem tá nos ouvindo, os desafios, as grandes oportunidades, né? E o que quando a gente toma decisão, quando a mulher, principalmente a mulher, toma uma decisão de virada, né, de chave e acredita no seu potencial, o que a gente pode conquistar com isso? Laila, fala pra gente. Essa transição de Espírito Santo para o Rio de Janeiro e você vindo para o consórcio, né? E não vamos falar de produto financeiro, senão o público acaba achando que o produto financeiro é algo muito complexo, quando na verdade é uma coisa muito simples, né? Como você se achou na tua atividade atual? Então, eu cheguei meio sem saber de nada, né? Eu não entendia direito o que estava acontecendo, né? E aí você foi aos pouquinhos me explicando, e eu fui vendo com o pessoal, entendendo a equipe, como é que funcionava, entendendo a dinâmica, porque para mim ali no início era tudo muito novo. Mas... Isso tem 2 anos? Isso tem 2 anos. 2 Isso anos. tem 2 anos. Isso faz 2 anos agora, 1º de maio. Olha que maravilha. Mas assim, tem um ponto que para mim é muito principal. Quando eu estava lá no Espírito Santo, eu tinha uma coisa que... Foi uma coisa que eu achei na tua equipe inteira, né? Olha que incrível. Ninguém ali se contenta com pouco, sabe? Todo mundo quer mais da vida. E você, de alguma forma, você estimula a equipe para todo mundo querer um pouco mais, sabendo que a vida é abundante, sabendo que tem muita coisa ali para todo mundo acessar. Basta a nossa força de vontade, basta a gente se capacitar. É trabalhoso, é duro, mas tem recompensa no final. Vale a pena, né? Vale a pena, exatamente. E eu era essa pessoa lá. Eu era uma pessoa limitada lá, por quê? Porque lá eu não tinha oportunidade, né? Lá eu estava no nicho pequeno, principalmente para o nicho feminino, porque plástico, rótulo, etiqueta ali. Quando fala de produção industrial, eu era uma menina de 20 anos
com 30 cabeças de 40 a mais, já 10 anos a mais de experiência dentro da empresa. Então, assim, ser respeitada num lugar desse é difícil você se fazer ser respeitada. Sim. Então, eu tive vários desafios ali, eu fui aos pouquinhos não me contentando com pouco, né? E foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei lá. Só que chegou um momento que eu vi o teto bater na minha cabeça e eu falei, eu não cresço. 2023. Em 2023, eu falei, daqui eu não passo. Não passo pela cultura do lugar, pela forma da economia do Estado. Eu falei, cara, daqui, se eu continuar na posição onde eu estou, eu não tenho outra opção. Eu preciso empreender. Se eu quero crescer, eu preciso empreender. E ali foi onde eu me identifiquei com você. Ali foi o ponto que eu falei assim, cara, era isso que eu estava procurando. Era isso que eu precisava. Eu precisava de um lugar que permitisse que eu aproveitasse 100% do meu potencial, sabe? E aí, quando você me colocou ali, que eu me vi um peixinho nadando no meio de tubarão, eu falei, caramba, peraí, eu tenho que me tornar tubarão igual a eles. Eu preciso... É sobrevivência, É né? sobrevivência, é instinto de sobrevivência. E quando você tem 2 CPFs, a Fernanda tá aqui, que não me deixa verdade. mentir, que ela tem 3. Quando você tem 2 CPFs, é tudo ou nada, sabe? Não tem essa de, eu vou ali experimentar. Não, eu vou sair de casa, como a Fernanda disse, pra fazer acontecer. 2 filhos. 2 filhos, um de 7 e um de 4. Quais são os nomes? Lucas e Miguel. Olha que Os maravilha. amores da minha vida. E são muito do motivo que eu faço muitas das coisas, porque eu quero que eles tenham possibilidades na vida deles. E não só de ambiente que eles vivem, como de estudo ali na frente, o que eu quero que eles sejam, as oportunidades que eu quero para eles. Então tem muito disso, tem muito do meu propósito também. Quando eu vi ali a oportunidade que eu olhei e falei assim, caramba, ali eu vou encontrar um lugar para eu crescer de verdade, né, sabe? Sem teto, sem limite, eu poder fazer tudo o que eu sei e aprender e ser mais do que eu imagino, né? E ali, aí foi quando eu olhei e falei assim... Foi até com a Alessandra que eu falei. Que eu liguei pra Alessandra e falei assim, Ale, eu preciso de um lugar para ficar. O que você me acha? Ela falou assim, peraí que eu tenho um contato aqui agora. Ele falou com você, a gente já se falou no mesmo dia, já à noite, né? Agilidade. Eu falei, cara, eu gosto de pessoas assim. Pessoas que resolvem, que fazem a coisa, a roda girar, sabe? O número acontecer. Aí não sei se você se lembra, né? A gente tava falando e você falou assim, mas eu preciso me programar para ir pro Rio. Quando é que eu vou? Eu falei, vem hoje. Hoje. Se não hoje, vem amanhã. É isso. Vem amanhã, porque é sobre isso, né? Quando é que a gente precisa começar? A oportunidade para as pessoas é o agora. É o agora. Né? E a tomada de decisão, muitas das vezes, não é fácil, né? Mas ela vale a pena. É muito bacana você falar isso, porque a gente lida com perfis diferentes, né? Mulheres de idades diferentes, histórias diferentes. Mas, no final das contas, a gente sempre tem 2 ou 3 caminhos. O corpo e a mente querem ir por um caminho mais fácil. Aquele caminho mais fácil nem sempre é o caminho que as portas vão estar mais abertas e das oportunidades que vão nos abraçar para o nosso crescimento. Então, quando eu olho normalmente para alguém com potencial, né, tem muita gente que fala assim, Renato, o que você tanto vê nas pessoas que as pessoas não veem? Eu vejo muitas das coisas que já estão aí dentro, né, que vocês não conseguem acessar ainda. Então, vamos ativar isso juntos. Né? Então, isso é muito bacana e aí não importa qual é a cidade que você está, né? Não importa qual local que você está, nem o mercado que você atua. O que importa é o comportamento, é o posicionamento. Né? Fernanda, me diz uma coisa. Quais têm sido os maiores desafios na carreira atual? Como empreendedora e empresária, né? Independente assim, do mercado de consórcio, que a gente sabe que é um mercado que ele está muito verde, que é um mercado que está muito promissor, que é um mercado que cresce muito em função de taxa de juros, né? De uma economia, do histórico do Brasil. Quais são seus grandes desafios como empresária e empreendedora e do meio do ano em diante, já com um novo cargo, uma nova cadeira de gestora? Quais são os grandes desafios? Então, eu acho que o principal desafio é a gestão. Eu acho que para uma mulher empreendedora, acho que o desafio maior é a parte de gestão de tudo, né? Que a gente precisa gerir uma casa, jornada dupla, tripla. Gerir o marido, gerir... Então, eu acho que o principal é a gestão. Mas, assim, dentro do ambiente, eu acho que o tempo todo a gente precisa conhecimento, estudar, se reinventar. Eu acho que ser empreendedora, ser
eu acho que tem essa parte. A todo momento, a gente precisa se reinventar. Precisa ser uma nova pessoa. Mas eu acho que isso também no dia a dia, a gente acorda já precisando ser uma nova pessoa. Eu tiro muito isso por ser mãe, porque eu acho que a gente precisa ser... Os filhos fazem isso pela gente, né? A gente tem a ideia de que a gente ensina, mas na verdade eles ensinam. E para eles, a gente precisa sempre ser uma nova pessoa. Então, a Fernanda que acorda hoje foi uma pessoa e amanhã, com certeza, eu sou outra pessoa. Eu costumo falar que a gente tem que fazer updates diários. Todo dia antes de dormir, a gente tem que parar, fazer uma autorreflexão. Exatamente. E se atualizar todos os dias. Todos né? os dias. A nossa cabecinha é como se fosse um programa, né? É um software ou um programa, um hardware. Você tem que atualizar todo dia. Você se atualizando todo dia, se capacitando, se desenvolvendo. Exatamente. Né? Todas as oportunidades você vai estar preparada. A gente está preparada para receber as oportunidades. Muito bom. Isso que a gente tá. Ale, me conta uma coisa. Principais desafios na área de festas e eventos e o padrão de consumo mudou, não mudou? Fazer festa hoje é igual a fazer festa há 10 anos atrás? Para os próximos 5 anos, quais são os grandes desafios para quem tem casa de festa, empresa de eventos, lida de uma certa forma fazendo entretenimento? Mudou bastante. Né? Mudou bastante o consumo de muitos anos atrás, de agora. Mas o que a gente pensa sempre, né? A gente tem que tentar sempre dar o nosso melhor, né? Então, assim, eu fico no meu negócio. Eu penso dessa maneira. Eu lidero ali 40 pessoas, só na equipe de cozinha, no dia de evento, fora os fornecedores, fora todos os convidados que estão ali, né? Mas eu acho que a gente no negócio, a gente de frente ali o tempo todo, e a gente coordenando tudo, a gente consegue ter uma coisa muito ajustadinha para entregar sempre o melhor. Então, eu acho que a diferença é essa. Né? Pode até ter mudado o consumo, né? Mas se a gente estiver fazendo o nosso melhor, e é uma luta, né? Evento, eu estou fazendo um evento, vamos dizer, numa sexta ou num sábado, eu estou a semana inteira ou antes trabalhando por aquele evento, né? Então, eu acho que é isso. A diferença é essa, a entrega é essa, para que a gente continue posicionado no mercado, né? Como eu falei, eu tenho 14 anos, é o local ideal. 14 anos a Casa de Festas. Completou. 14 anos. E você está de frente no negócio. Sim, estou de frente. Você fica nas festas, você acompanha toda a produção das festas. Toda a produção. Tenho ótimos gerentes ali comigo. Lá ela trabalha comigo, sabe? Né? Você trabalhou comigo muitos anos. Eu hoje só sou convidado. Começou na local ideal sozinho, inclusive, né? Mas sabe tudo também da casa, óbvio, ainda continua sabendo. Mas é isso, estar de frente do negócio e tocar tudo. E entregar e acreditar que a gente está trabalhando com o sonho de uma pessoa. E isso, para mim, é muito valioso. Eu recebo aquilo de uma maneira que eu tenho que dar o meu melhor, eu tenho que entregar o meu melhor. Né? Não é um sonho de um casal, não é um sonho de uma debutante, é um sonho de uma família inteira que senta ali comigo acreditando em mim. Então, eu tenho que ser a melhor que eu posso ser. Eu adoro, estou anotando aqui vocês falarem, porque eu sou da velha guarda, né? Eu estou de barba branca e eu gosto de anotar, né? Quer dizer que é o olho do gado, é o olho do dono que engorda o gado. É isso. É isso. É o olho do dono que engorda o gado. É muito bom de ditado. É isso, é isso, exatamente. E a gente também trabalha com sonho. Sim. Isso que eu ia falar. A gente e eu acho que o nosso negócio, inclusive, né? Eu na Local Ideal e vocês na Demicon, tem tudo a ver, né? Tudo a ver. Tem tudo a ver o negócio. Vamos puxar. Vamos antes de puxar isso, né? Antes da gente falar do sonho, que o sonho é muito importante, vamos falar qual foi o momento da virada para vocês. Laila, qual foi o momento da virada? O momento da virada? Então, eu tive... A virada não foi quando eu cheguei, né? Aquilo foi um susto, eu me vi tendo que... Falei, beleza, é aqui, vamos abraçar e fazer acontecer. O momento da virada que eu virei, de fato, a chave na minha cabeça foi quando eu me entendi empreendedora. Que eu olhei e falei assim, cara, sou eu que faço o meu salário. Eu que vou fazer o número que tá caindo no meu contra-cheque. É isso aí. Sou eu e eu, sabe? E eu tenho toda uma estrutura que vai me ajudar. Então, quando eu tomei posse
dessa responsabilidade, que eu falei assim, isso aqui é o meu negócio, é a forma como eu posso desenvolver a minha família, os meus filhos. Eu falei, cara, é aqui que agora eu vou fazer acontecer, é aqui que eu vou ficar. Né? Então, o momento da virada, para eu atingir outros resultados, porque no início, eu não sei se o Renato lembra, no início eu falava assim para ele, eu não quero vender nunca. Não tem nada a ver comigo. As pessoas confundem. A gente tem isso, né? As pessoas confundem o que é venda, né? Sim. Todo mundo vende. Venda é uma coisa que está intrínseca na vida de todo mundo. A gente vende tempo para o marido, para a mulher, para a família, para os filhos. A gente vende uma negociação de um não ou de um sim. A gente vende o nosso tempo se privando de algumas coisas, renunciando de outras, validando outras coisas. Então, todo mundo tem que saber vender, né? O funcionário público, ele vende o tempo dele em troca do Estado, que paga uma remuneração no final do mês. Né? O empresário vende o tempo dele na empresa ou interempreendendo. Né? O seletista vende o tempo dele nas 44 horas, né, semanais, em função de uma remuneração. Então, todo mundo vende. Né? Fernanda, como é que foi a virada? Então, você fez essa pergunta para ela, eu estava pensando aqui o dia da minha virada. Eu acho que foi quando eu cheguei em casa, depois da reunião que eu tive com você, eu e meu marido, e que a gente estava lá como cliente, você chamou a gente para trabalhar, e aí ele não pode, porque ele tem o lado dele lá. E aí eu cheguei em casa, e ele falou, não, então ela vem. E eu olhei assim para a cara dele, eu falei, gente, ele tá louco, como é que eu vou? A Maitê tem 1 ano e meio, tipo... Não tem como eu ir, não tenho hora para... E aí, quando eu cheguei em casa, ele falou... E aí, vai começar? Eu falei assim... você falou que eu ia, né? Então eu vou. E aí, acho que ali eu falei... Cara, agora eu vou fazer isso acontecer. Agora, já que eu vou me enfiar nisso e vou pegar minhas horas que eu teria com a minha família, na minha casa... Peraí, que agora eu vou ganhar dinheiro. Porque eu também não vou sair de casa para não ganhar dinheiro. E Muito acho que bom. foi ali, a virada de chave foi ali. Não, agora, peraí. E aí, meus filhos, os mais velhos, falam, mãe, é muito engraçado agora ver você, porque eles estavam acostumados da mãe, aquela uma mãe... nova Fernanda. É uma né? nova Fernanda. Isso melhorou o meu casamento, não só a parte financeira, lógico, né, que eu não tenho... Melhorou muito, mas melhorou meu casamento, minha relação com meu marido, porque acaba que hoje a gente... tem outro tipo de conversa, a gente consegue ter... O Rodrigo fala comigo, né? A gente troca muito, ele falou comigo, né? Então, quer dizer que você ter saído de uma condição de uma mulher do lar, dedicada à família, né? Porque a mulher tem jornada dupla, tem jornada tripla. Eu não queria ser mulher. Eu também não. Se eu for pra esse lado, eu também não. Se eu tiver que voltar em outra vida, eu peço ao Papai do Céu que eu volte homem, né? Mas vocês estão em jornada dupla, tripla, assim, realmente precisam de uma dedicação, de um foco, né? E não é à toa que vocês estão ganhando mercado, porque quando vocês focam numa coisa, vocês são muito melhores que a gente. Mas eu e o Rodrigo, a gente conversa muito. E ele falou, cara, é impressionante como a Fernanda ter se recolocado num mercado, tá atuando, ter tido autoconfiança, tá construindo uma carreira, como melhorou nossa família, nossa vida, nosso casamento. Exatamente. É isso mesmo. Transformou meu casamento, minha família, o meu lar, porque acaba que eu vou pro trabalho, né, trabalhar, sair de manhã, para mim isso é uma felicidade, entendeu? A segunda-feira para mim é ótimo. Olha, mas isso é um momento que eu me arrumo, que eu arrumo, ponho minha melhor roupa, eu vou pro meu trabalho, me sinto produtiva e eu volto renovada para minha casa. Eu vou pedir para você repetir isso aqui. Na segunda-feira, como é que é? Repete, porque é importante a audiência ouvir isso. É importante. Não, eu falo, na segunda-feira é o meu momento de felicidade, é o momento que eu tenho alegria de acordar cedo, porque eu ponho meus filhos na escola, então eu tenho alegria de acordar cedo. Para mim, segunda-feira é o melhor dia, porque é o dia que eu vou produzir. Sabe, que a Fernanda, não que eu não produza dentro de casa, produzo para os meus filhos, isso é maravilhoso, mas é aquele momento da Fernanda, de trazer recurso para dentro de casa, de saber que eu posso, porque acaba que quando a gente é mãe, a gente se anula. Da Mulher Maravilha. Exatamente. Né? Eu brinco, a mulher de capa vermelha, a Mulher Maravilha é a mulher que sai de casa
que faz o que tem que ser feito, que volta, que Isso. tem a jornada da E família. aí, quando né? eu volto, eu tenho o que conversar, né, sobre o meu dia. E eu sinto essa felicidade mesmo de sair para trabalhar. Eu tenho felicidade de sair para trabalhar. Então, é prazeroso. Você, mulher que está nos assistindo, a segunda-feira é o dia da felicidade. Com certeza. Só que a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado e o domingo também, porque empresário não tem dia, né? Não tem dia. Afinal de contas, todo dia é dia de trabalho. E se você ama o que você faz... É porque a gente tem essa muita ideia. Segunda-feira, né? Ai, meu Deus, eu tenho que trabalhar. Eu fico me tremendo todo no domingo para segunda-feira, eu domingo já preparei minhas coisas, porque segunda-feira já tá tudo arrumado, que eu pego meus filhos, ponho na escola e... Muito bom. Agora Escritório. vamos saber agora de um lado de uma mulher que vive o final de semana. Ao contrário. Né? Vamos agora saber da Alessandra, uma mulher que vive o sábado e o domingo, a sexta, sábado e domingo, mais intensos, porque afinal de contas, as festas, os eventos, os casamentos, os eventos corporativos, eles são os dias mais disputados, são finais de semana. Como é que é isso? Conta pra gente, Alê. Então, e para mim isso não mudou muita coisa quando eu trabalhava com a moda. Porque na moda também era mais no final de semana, um movimento maior, né? E aí eu tinha que sair, né, viajar para comprar as roupas, né, como compradora, durante a semana, para chegar com aquilo tudo e já colocar na loja para bombar no final de semana. E a virada de chave. Então, o momento aí eu da vou falar virada. da virada de chave. Então, eu amo, na verdade, trabalhar com moda, ainda gosto. Sempre gostei de moda, desde que eu era muito pequena. A gente tá vendo, né? Uma mulher elegante dessa. A minha mãe não podia escolher minhas roupas. Eu falava, não combina. Não combina. Não combina e não vestia. De jeito nenhum. Então, assim, mas o mais legal é que, assim, eu sempre fui muito dedicada. Então, achavam que a loja era minha, inclusive. Né? Ah, você não quer dizer que é a dona? Não, gente, a loja não é minha. Mas eu me dedicava muito. Então, só que antes eu trabalhava para uma empresa. E aí eu comecei depois, né, quando eu fui para a Local Ideal, eu passei a trabalhar para a minha empresa. Então, poxa, aí mais dedicação ainda, né? Enfim. Mas nesses 14 anos, 14 anos da Local. a Local Ideal surgiu em 2011. 2011. Né? Nesses 14 anos, o momento de virada foi na transição de carreira ou foi durante o início? Assim que você chegou na Local Ideal, na casa de festa, você já tinha virado chave ou era uma coisa que você estava experimentando ainda? Experimentando até, porque eu não estava no negócio totalmente, né? Era o Renato com o sócio. Mas o sócio saiu. Nada, já era ela, isso é bobagem. Não, aí eu entrei mesmo, né? Entrei como vendedora das festas, vamos dizer, né? E aí, aí depois eu comecei a ficar. E aí o Renato começou a sair do negócio. Aí eu falei, não, agora esse negócio aqui é meu. Pronto. Vocês sabem aquele ditado que é a última palavra do homem, né? Sim, senhora. Né? Sim, senhora. Mas assim, brincadeiras E à aí parte, a gente divide muito essa coisa do profissional do pessoal, né? A gente é casado, tem uma família maravilhosa, mas eu sempre fui uma pessoa com foco em resultado. Então, para a gente ter foco em resultado, a gente precisa dividir o que é profissional do que é pessoal. E a Alessandra começou lá na cadeira de vendas, rapidamente eu vi que ela era muito melhor do que eu nessa parte de atendimento, e o que eu aprendi na minha vida foi sugar das pessoas, aproveitar das pessoas o que elas têm de melhor. Então, nesse momento, eu já me retirei e falei para ela, fica nas vendas. E aí as vendas aumentaram muito, então fica no relacionamento com o cliente. Fica no relacionamento com o cliente, no pré e no pós-venda. Né? E eu fazia a parte administrativa, eu fazia a parte técnica dali, também controlava muito a parte técnica, e ficava no jurídico. Só que chegou uma hora... Né? Chegou uma hora que a Demicon me convidou em 2017 para 2018 para trazer a empresa para o Rio, que eu não consegui mais fazer nada. E aí eu falei para ela, agora está na hora de você caminhar sozinha. Então, de 6 e 7 anos atrás para cá, 2018 para cá, aí que eu fiquei né? Ela tá tocando literalmente sozinha a casa de festa e numa jornada incrível aí, fazendo 150, 180 festas por ano, com uma equipe que praticamente há 14 anos é a mesma. É a mesma. Né? Tá ali com a gente o tempo todo. E hoje eu não vou nem como visita. Não vai. Ele vai, né, Laila? Não, ele vai de vez em quando. Eu não vou nem como visita, mas a Local Ideal é um filhotinho nosso, né? Com certeza. E eu tive uma assessora lá que ela dizia assim pra mim, Alê, você é a alma da Local Ideal. Você nunca não esqueça disso. E não queria sair da moda, tá vendo? Não queria sair da moda. Não queria sair da moda. Mas eu também sou apaixonada no que eu faço, de qualquer forma, então... Laila,
Quem te inspirou nessa caminhada? Eita. Eu vou te falar uma coisa que talvez você não esteja pronto para ouvir. Eu tenho duas inspirações muito grandes na minha vida hoje. Uma delas foi a minha mãe, né? Porque minha mãe me teve com 16 anos de idade, né? E passou poucas e boas na vida, teve que se reinventar, teve que lutar a vida assim na base do dente mesmo, sabe? E assim, ela foi até onde ela podia, mas permitiu que eu fosse muito além, né? Ela me deu espaço para eu ir eu vou até me emocionar falando disso. Ela me deu espaço, sabe? E eu valorizo muito quando a pessoa abre a oportunidade para mim, porque eu sei até onde eu consigo ir. Muito bom. E a outra inspiração é você, Renato. Eu? Nossa. Mas porque quando eu olho o que eu quero, a pessoa que eu quero me tornar, a pessoa que eu quero ser ali na frente e olhar e falar assim, poxa, quem são as pessoas que eu quero ter do lado, sabe? São pessoas como você. Eu quero ter pessoas íntegras do meu lado, pessoas que sejam justas, pessoas que entendam a diferença clara do certo e do errado, sabe? E isso é uma coisa que mexe muito comigo, porque a gente... E essa é uma coisa que agora eu posso chamar de nossa. Que agora a gente preza na nossa equipe. que essa é uma coisa, assim, que é muito clara pra mim. O que é certo, ponto final, sabe? As regras todo mundo sabe, a forma como a gente lida com as coisas todo mundo sabe, a gente é claro, aberto e pronto pra ouvir todo tipo de feedback, seja ele construtivo ou seja ele positivo, né? Mas assim, nós somos claros e objetivos com todo mundo, o que permite que as pessoas sejam também. Sim. Né? O que permite que as pessoas sejam transparentes com a gente, o que permite que Fernandas nasçam e se desenvolvam, sabe? Floresçam ali dentro. Então, assim, se eu olhar para uma inspiração hoje para mim, um dia eu quero ser um head de talentos como você é, sabe? Saber olhar no olho da pessoa e ver o que ela tem para fazer. Isso, para mim, é o mais... Vai, eu perdi até a palavra. Mágico. É o mais mágico, assim, do processo, sabe? É quando você olha pra pessoa e você fala assim, não, vamos apostar aqui que aqui vai nascer. E eu fico, não vai. Não vai. E aí você me prova errada e pensa na minha felicidade de ser provada errada. Sinal que eu tenho muito pra aprender. Eu sempre brinco, eu não quero estar certo. Eu nunca quero estar certo. Eu quero que a verdade se desenvolva. Então... eu aprendi que por trás de todas as pessoas tem um grande talento. Muitas das vezes a vida não proporcionou que esse talento, né, que essa fênix saísse, sabe? Muitas das vezes a oportunidade, não teve oportunidade no meio que nasceu, no meio que conviveu, com os 5 ou 6 amigos que andam ali. Então muitas das vezes você olha para a pessoa e ela mesmo não se conhece, né? Então o que a gente faz é dar uma ativada, né? Ativa o chip que está internamente e vem viver uma outra vida, vem trabalhar com a gente, vem viver uma outra atmosfera, vem se permitir crescer, se desenvolver, porque aí o resto acontece, né? E teve uma coisa que eu achei muito curiosa quando eu entrei na sua equipe, era que você tinha mais mulheres do lado do que homens. E aí a Lei me perdoa. Mas isso é legal, assim, porque a gente tá... bom, pelo menos eu vim de uma área que eu tava acostumada com machismo puro na veia, né? Então eu tava acostumada a ser subjugada. A olharem pra mim e falar assim, não tem capacidade, não vai chegar, não vai fazer. E eu olhei pra tua equipe e eu vi mulheres. E eu falei, caraca, peraí. Alguma coisa diferente tá acontecendo aqui. Eu preciso entender e me espelhar em como eu posso também ser fruto disso aqui. Então, você, mulher, que quer participar hoje, é agora, é pra mudar de vida agora. O Renato é a pessoa que vai te levar lá, isso eu te garanto. Já que eu posso falar pra trás. Pode falar. Algumas chamam de berizetes, né? Berizetes, claro. Venham ser as berizetes. Com todo né? orgulho, venham ser as berizetes, as novas berizetes. Porque, de coração, aqui vocês vão transformar a vida de vocês. Muito bom. Fernanda, quem te inspirou, quem te inspira, onde você busca inspiração? Conta pra gente. Então, eu acho que quem me inspirou, né, acaba que tem duas vertentes aí. A gente olha pelo lado, é a pessoa que te inspirou. Eu me lembro muito de duas pessoas. Uma é minha mãe, porque pela força, pela garra,
que hoje tem 77 anos, foi mãe solteira, me criou sozinha, então, e sempre, há tempos atrás, né? Então, é uma coisa que a gente sabe que hoje já é difícil, tu imagina no passado. Então, isso eu sempre vou me espelhar. E outro é meu marido, que é visionário de uma forma assim absurda, que eu às vezes eu falo, não, para que isso? Não, vai por aqui, faz isso. E é muito da personalidade dele. E dentro do trabalho também, aí é uma coisa que a gente tem inspirações diárias, porque conviver com a equipe, com você, com a Laila, é uma inspiração para a gente ali dentro, porque é uma troca e é uma ajuda. A gente brinca que sempre é mãos dadas, e é mãos dadas mesmo. E eu acho que é por isso que dá tão certo. É isso, mãos dadas na mesma direção, né? Exatamente. Ale, conta pra gente, o que te inspirou, onde você busca inspiração, com quem você conversa. A gente sabe que você conversa muito com o Papai do Céu. Conta pra gente quem são as pessoas ou as energias que te inspiram. Então, o maior, assim, inspiração minha, desde o início que eu era muito pequena, era meu avô, né? Meu avô, enfim, fez tudo pela nossa família, não tinha nada e criou aí um império, né, na verdade. E ele sempre mostrou isso pra gente. Pena ficar doente, né? E aí, enfim. E meu pai foi embora muito cedo, então eu não tive uma figura masculina muito próxima de mim, né? Na minha vida toda. Mas Deus é muito presente na minha vida, né? Ele conversa o tempo todo comigo. Sempre. Com sonhos. E aí ele vai me direcionando, e me deu um marido super empreendedor, né? Que cuida da família, que cuida dos meninos, do Dedé e do João, enfim. Mesmo separado da mãe deles muito novinho, né? Quando eu conheci ele, mas sempre muito presente dos meninos, né? E eu sempre tive um pai muito ausente, então eu sempre admirei muito isso no Renato, sabe? E ele me inspira também na local ideal, me dá muita força na local. Às vezes não é fácil, né? Não é fácil, é um ramo muito concorrido hoje em dia, né? Casa de festas. Qualquer um está achando que tem uma casa de festas e pode prestar um serviço maravilhoso, né? Então, às vezes a gente, né? Não é o tempo inteiro que a gente está Mulher Maravilha, né? Mas o tempo todo ele está me incentivando, enfim, e me perguntando como é que foi o dia. Essa frase lá em casa é todos os dias. Como é que foi o dia no local ideal, né? Então, isso é muito legal poder dividir também. Muito bom. Que legal. Vamos fazer uma rapidinha com vocês aqui. Fê, quais são as habilidades que uma mulher precisa ter para empreender nesse Brasilzão? Eu acho que é vontade. Vontade. Acho que é isso. Garra. A gente precisa ter garra, vontade. O resto... E fé, né? E fé. Que acho que a gente precisa... Fé move a gente também. Mas se a gente também não fizer a nossa parte, então... Vontade, garra e fé. Muito bom. Laila, quais são as habilidades que uma mulher precisa ter para empreender? Ela precisa aprender a se posicionar. Olha... Ela precisa aprender a dizer não na hora que tem que dizer não. Ela precisa aprender a se ver, se enxergar. Porque a gente, assim, dentro da minha experiência, a mulher ela precisa muito acreditar muito nela. Porque o mundo não vai acreditar em você, não. Você tem que acreditar, você tem que botar a fé primeiro em você. Depois, pede ajuda para Deus, pede ajuda para quem tiver que pedir. Mas, primeiro acredita. Então, primeiro você se enxerga, olha para dentro de você e fala assim, eu posso mais, eu consigo. E aí você se posiciona dessa forma. Eu posso, eu consigo, a coisa vai acontecer. E aí você usa fé, você usa garra. Todas as ferramentas estão no teu alcance. Muito bom. Se posicionar. Mulherada, se posicionar. Olha que interessante. Alê, quais são as habilidades que uma mulher precisa ter para empreender nesse Brasilzão? Coragem. 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 É enfrentar tudo mesmo, né? E saber que você pode, né? A gente pode. Todo mundo pode, né? Então, Olha. não esquecer isso. Olha, eu gostei muito, né? Se posicionar, acreditar em você, ter garra, ter fé, ter vontade, ter coragem. Coragem é forte, né? É forte.
É muito bom isso, né? Olha, eu adoro. Tô anotando tudo aqui, porque eu adoro, tá? Eu adoro anotar, né? Vamos falar um pouquinho do mercado de vocês, tá? Vocês trabalham com consórcio, né? Sim. Como é que tá o mercado de consórcio hoje no Brasil? Tá lindo, né, Fê? Maravilhoso. A gente está adorando. Com certeza. É um mercado que promissor. De possibilidades infinitas, assim, para quem quer investir, para quem quer trabalhar com consórcio, para quem quer se desenvolver, o consórcio ele vai abrir aí muitos caminhos, né? Vamos falar um pouco disso, Vamos. né? Consórcio é ferramenta. Ferramenta, meio. Né? Consórcio é um meio para algum fim. E existe que tipo de consórcio, Laila? Então, a gente hoje trabalha com consórcio de imóvel para quem quer construir, reformar, adquirir casa tanto aqui quanto no exterior, né, quitar financiamento. A gente tem ali consórcio de veículo para quem quer comprar carro, moto, ônibus, caminhão, avião, helicóptero. Olha! Jet ski, lancha, exatamente. A gente tem também o consórcio serviços, que a gente paga todo o serviço, né, toda a prestação de serviço. Então, serviços estéticos, né? Então, silicone, Pode botar silicone com consórcio? Pode, lógico que dá. Pode fazer cirurgia? Pode fazer cirurgia reparadora com consórcio? Pode viajar para aquele lugar que você tanto Pode viajar para a Itália? Pode. Com consórcio? A gente vai. Pode viajar para a Itália? Caramba, isso. então as pessoas pensam que normalmente consórcio é só para comprar sua casa ou comprar seu carro. Não. Né? Não pode mais. construir? Pode construir com consórcio? Pode construir. Pode investir com consórcio. Pode investir com consórcio? Pode Olha, investir. pode comprar imóvel no exterior com consórcio? No exterior, exatamente. Caramba, se eu quiser comprar uma casa em Miami, em Orlando, Pode. em Portugal, a gente consegue fazer o processo? Inclusive, a Demicon, ela abriu uma nova unidade em Miami. Olha, né? temos então, uma... a gente tem uma unidade da nossa bandeira lá em Miami. Temos escritório em Miami. Fernanda, dá para renovar a frota? Dá. Dá para renovar a frota? Dá para renovar a frota. Trocar carro? Sim. Comprar moto? Dá. Comprar lancha? Eu confesso que eu sou apaixonada nesse produto. É? Eu entrei na Demicon porque eu sou cliente do consórcio. E eu uso consórcio na minha vida. Então, eu sou apaixonada no consórcio. Então, que legal. Enquanto você tinha experiência de usar consórcio na vida, eu nunca tinha ouvido falar quando eu cheguei. Quando eu cheguei, eu não sabia nem o que era. Eu falei assim, gente, como assim? Eu fui começar a entender consórcio já dentro, trabalhando com. Já trabalhando. E aí, não, eu já fui antes. E me apaixonei também, porque, sem juros, sem entrada, com a possibilidade de você ter um patrimônio que você jamais pensou em ter, porque você nunca foi capaz de guardar dinheiro. A gente que está no Brasil hoje, né? A gente sabe que a maioria das pessoas não tem educação financeira, é de um valor inestimável. É falar de uma mudança das famílias. E eu entrei no consórcio por falta de educação financeira. Porque era uma coisa que a gente trabalhava e acabava que não conseguia construir nada. Então, vamos falar aqui. Para as mulheres que não conseguem juntar dinheiro. Exatamente. Né? Para as pessoas, de uma forma geral, que não conseguem juntar dinheiro. Consórcio é uma ferramenta de disciplina financeira? Exatamente. Eu uso consórcio, uma das vertentes que eu uso é para essa parte de conseguir juntar alguma coisa. Então, porque eu não tinha essa parte de juntar nada e eu precisava de um boleto para pagar. Olha, foi assim que eu consegui essa é maravilhosa, construir minhas coisas com consórcio. Emite um boleto para eu pagar. Exatamente. Então, você, mulher, que tem dificuldade de juntar dinheiro, que na engenharia financeira você não tem muita... não tem muita... como é que eu vou falar? Não tem muito tato com o dinheiro, não consegue juntar dinheiro. Consórcio é uma ferramenta de disciplina financeira. É uma poupança forçada, é isso? Uma poupança forçada. E uma poupança forçada que ainda protege o teu dinheiro, né? Porque tá ali reajustando anualmente sem perder poder de compra. E dá para fazer festa com consórcio? Dá para fazer festa. Quer dizer, se o cliente quiser ir na Local Ideal, comprar um consórcio de serviço, ele contempla e a Demicon paga a festa? Paga a festa. Olha que maravilha. E é bom para os dois lados. A Local Ideal recebe à vista e o cliente está pagando parcelado. Então, sem juros. Sem juros. Então, o cliente quer fazer uma festa, está com recurso curto ali, ou ele quer comprar uma festa que um pouco maior do que ele pode. Ou ele tem recurso e quer preservar o recurso dele também.
Porque na verdade a né? festa... Na aplicação, e aí ele consegue fazer uma festa com uma parcela. Quer dizer, se eu tenho dinheiro para fazer a festa à vista, é melhor fazer a festa ou fazer um consórcio? Eu faria o consórcio e preservava meu recurso no... Na carteira de investimento. Né? Exatamente. Deixa ela rendendo. Então vamos trazer aqui para uma mesa mais concreta. Tô com 1 milhão para comprar o imóvel ali. Eu vou comprar à vista. Compro o imóvel à vista ou faço o consórcio? Faz o consórcio. Faço o consórcio, em vez de gastar 1 milhão, gasto quanto? Em vez de gastar 1 milhão, você vai gastar 3.400 de parcela por mês. Seu 1 milhão está aplicado a 1%, rendendo lá para você. O rendimento do teu consórcio vai pagar a tua parcela e você ainda dobra o teu capital. Peraí, vamos repetir porque as pessoas não vão entender. Você Não, vai comprar não. 1 milhão, você vai comprar um imóvel de 1 milhão. Você pega esse 1 milhão e mantém no investimento seguro. Esse 1 milhão vai te render 10 mil, 12 mil por mês. E você pega esses 10, 12 e paga 3.500 e ainda sobra 7 mil. Uhum. E você está ancorado no crédito de 1 milhão. Perfeito. Olha que maravilha, gente. De novo, você vai comprar um imóvel de 1 milhão, não compra um imóvel de 1 milhão. Pega 1 milhão, aplica ele, desse 1 milhão você vai ter em torno de 1%, 10 a 12 mil por mês. Você pega, compra uma carta de 1 milhão de 3.500 e o resto você mantém preservado. E tem uma certeza no consórcio que as pessoas têm essa... As pessoas têm essa dúvida e eu até agora não entendi por quê. Porque a única certeza que você tem no consórcio é que você vai ser contemplado. Olha, essa é boa. A única certeza que você vai ter no consórcio é que você vai ser contemplado. Você entendeu? Você entendeu? Vamos voltar para cá. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu nesses últimos 3 anos da sua vida? Para de olhar pro lado. Para de olhar para o lado. Olha que maravilha. Quem deu? Você. Eu dei? Gente, eu vou sair como puxa-saco nesse podcast. Isso não tá ensaiado. Isso não tá ensaiado, definitivamente. Mas você uma vez, a gente sentou comigo, você olhou pra mim e falou assim, você tá feliz? Eu falei, não. Aí você virou e falou assim, então para de olhar pro lado. Olha que muito Para bom. de olhar pro lado. Você tá olhando muito pro lado, olha pra você. Essa nem eu me lembrava. Nem você lembrava. Fernanda, o melhor conselho ou um dos grandes conselhos que você recebeu nos últimos 3 anos? Tô pensando aqui. Mas eu acho que é para acreditar em mim. Acreditar em mim. Eu acho que como eu acabava muito olhando, servindo muito, olhando muito para as pessoas, ajudando muitas pessoas, e acabava não olhando para mim. E aí a gente precisa acreditar na gente e olhar para a gente. Alê? É a mesma coisa. Mesma coisa? Pensa mais em você, né? Isso Muito parece bom. que tange o feminino, né? Feminino, A exatamente. gente tem essa de servir as pessoas, a gente acaba sendo criada para isso. E a gente se anula. Como mãe, a gente se anula. Se anula muito. E quando a gente... E a mulher é muito família, né? Muito. No geral, né? No geral. Família, A então... gente se anula por causa É. do marido. A gente está resolvendo o problema do outro Isso. e está esquecendo de resolver o nosso. Vocês têm uma jornada... É. Tem uma jornada aí de heroínas. Conta pra mim. Um hábito ou uma rotina que você não abre mão? Um hábito ou uma rotina? Aí é ler a palavra de Deus. Isso para mim é o principal, porque é a minha direção. Tá. Laila, um hábito ou uma rotina que você não abre mão? Café da manhã com a minha família. Um café da manhã bem tomado com a família, olho no olho, na mesa. A mesa, né? A mesa é um negócio... Dizem que a mesa transforma, né? Alê, um hábito ou uma rotina, já tá me dando um puxão de orelha aqui. Né? Ele tá quente aqui. É isso aí, sentar mesmo. Tá mesmo. Eu cobro o jantar. Ela cobra. Eu cobro. Ela cobra. Sim. Eu falo, vamos sentar na mesa, sofá, não. Ela cobra, mesa. pior que ela tem razão. Ela tem razão. E isso tange até o trabalho, né, Renato? Não, sim. Porque quando a gente senta numa mesa, que a gente está com o cliente ali na frente, e o cliente está ali mostrando as dores, as dúvidas, as incertezas dele, ali a gente tem a possibilidade não só de fazer uma venda, né, Fernanda? Não, é muito mais do que muito isso. É propósito. Exato. A gente está ali cumprindo o propósito, Cumprindo ajudando o as propósito. pessoas no sonho das pessoas. Então é muito mais do que uma venda. Muito Bem, a mais. gente vai entrar agora no mês de maio, que é o mês das mães, né? Que é o mês de muitas mulheres. Toda mulher, de certa forma, é mãe, Sim. né? Toda mulher, de certa forma, é mãe. Então, você tem 2 filhos, você tem 3 filhos,
A Alessandra tem um filho, uma filha, que é a Zoe Maria, né? É nosso pet, né? Que a casa não é a mesma casa sem ela, né? O meu filho, o Dedé, fala, essa casa sem a Zoe não tem graça. Não tem graça. Então, mas toda mulher é mãe, independente de ser, né? E tem esse instinto, e tem o sexto sentido, tem umas coisas que só vocês têm. Muita gente me pergunta... Aliás, tem muita gente que não gosta de trabalhar com mulher. Muitos homens não gostam de trabalhar com mulher. Eu sempre gostei muito de trabalhar com mulher, porque vocês me ensinam muito, né? Eu acredito que todo homem tem uma parte feminina muito aguçada, né? E toda mulher tem uma parte masculina. É só a gente saber aproveitar muito bem isso. Então, qual é o grande desafio da mulher para ainda ocupar cargos que não ocupa no mundo? Mas vamos falar do nosso Brasil aqui, mas no mundo. A mulher tem ganho bastante espaço no mercado de trabalho. A gente vê hoje grandes CEOs de grandes companhias, né, liderando grandes empresas. A gente vê nos cargos executivos, nos cargos do funcionalismo público também. Mas a gente sabe que ainda não tem uma paridade em alguns casos e ainda existem muitos ambientes que são masculinos. Então, o que a mulher precisa para cada dia mais não só ter essa igualdade, essa isonomia do mercado, mas se colocar no mercado com igualdade e se posicionar para o mercado entender que ela não só é capaz de fazer tudo o que o homem faz, mas ela é capaz de fazer melhor do que o homem. O que ela precisa? Deixa eu pensar. Peraí. A mulher tem uma coisa que, pra mim, assim, a gente já até falou nessa mesa aqui. É uma coisa que vai sempre diferenciar a gente, assim. Quando a gente para, estuda e usa um pouco do nosso intelectual, sabe? Junto com esse sexto sentido que você falou que a gente tem e combina isso, a assertividade que a gente tem para identificar os perfis das pessoas que estão do nosso lado, para entender como se relacionar com essas pessoas. Isso, para mim, é uma coisa que transforma qualquer mesa. Então, assim, é quando a gente é capaz de combinar o conhecimento que a gente tem com essa forma de já entender um pouco como as pessoas funcionam, porque a gente passa muito tempo da nossa vida servindo. Sim. Então, a gente sabe como as pessoas gostam de ser tratadas. A gente não trata o outro como a gente gostaria de ser tratado, é como ele gosta, né? Então, a mulher ela já tem mais essa sensibilidade. Quando a gente é capaz de unir esse capital intelectual que a gente tem, com essa forma de olhar e se relacionar, isso para mim muda muita coisa, assim. Não é querer assumir o papel do homem, sabe? É aprender a usar a tua feminilidade que Deus te deu, sabe? Para alcançar os resultados que você tá objetivando, né? Que você tá colocando. Sim, é a combinação, né? É a combinação. É isso que eu ia falar, porque assim, na verdade a gente já veio com tudo isso, né? Só que algumas mulheres não sabem e não colocam isso, né? Então, se a gente já veio com tudo isso, com essa facilidade, né, de fazer zilhões de coisas ao mesmo tempo, muitas coisas, né? E aí a gente trabalha, porque se você pensar, a gente sai de casa, a gente tem que deixar a casa arrumada, a gente tem que cuidar da casa, a gente tem que cuidar do trabalho, a gente tem que cuidar do marido, cuidar dos filhos, olha quanta coisa, né? E a gente faz isso com tudo, com muita perfeição. Então, poxa, né? A gente é muito capaz. Olha, eu anotei isso aqui é maravilhoso. A mulher já veio preparada para fazer isso tudo. Exatamente. A mulher já veio preparada para fazer milhões, zilhões de coisas. Então você, mulher que está nos ouvindo, você já veio preparada. Para você decidir estar aqui ou estar ali, é só tomar um caminho. É só aperfeiçoar. Porque foi o que ela porque estava falando. Pensa bem. Se a gente parar para pensar, a mulher ela já cresce como se fosse dona de uma empresa. Isso aí. A gente já é dona de uma empresa, porque a gente tem que fazer toda a gestão da casa, se tem compras, se tem um almoço do dia seguinte, o que vai deixar, o que não vai deixar. E nem sempre teve Alexa, né? Se tem material de limpeza, se não tem. Então, a gente sempre faz essa gestão. Por mais que tenha alguém para ajudar dentro de casa, né? Uma pessoa dentro de casa, mas a gente precisa dar comandos para essa pessoa. Olha, tem que fazer... Mesmo que não seja a gente que coloque a mão. Então, eu acho que
A empresa sempre vai existir desde sempre. Desde que a gente é pequena, a gente já brinca de boneca, já lida com essa parte toda da empresa. Então, é uma empresa que a gente já está acostumada. A maior empresa de qualquer pessoa é a vida. A gestão É a vida. que hoje, por exemplo, eu estou começando a me preparar para fazer uma gestão. Eu faço uma gestão dentro de casa, né? Sim, porque eu tenho 3 crianças, cada uma numa fase, cada um com uma demanda, então é uma gestão. Então, quando você pega isso tudo que você já faz no teu dia a dia, joga para um ambiente de trabalho, onde esse ambiente de trabalho você tem pessoas que te dão esse potencial para melhorar ali dentro, não tem como não dar certo. Então a mulher já nasce gestora. Já nasce gestora. Já nasce tendo que gerir a casa toda. Exato. Com certeza. Né? Os filhos, cachorro. E é só fazer bem feito. É só fazer bem feito. Só fazer Olha bem que feito. maravilha. Vamos lá. Isso daqui é maravilhoso. Qual o conselho vocês dariam para a mulher que quer empreender e ela ainda não tomou a decisão, ela está desconfortável, ela continua no regime dela seletista, ou ela não sabe se sai do emprego, se não sai, mas tem a oportunidade de empreender, mas não toma decisão? Qual é o conselho que vocês dariam? Vocês são 3 empresárias, 3 empreendedoras, ou interempreendedoras, enfim. Mas qual o conselho que você daria para essa mulher que está nos vendo e que ela ainda não está com coragem de tomar decisão? Se prepara, que a vida vai exigir isso de você. Em algum momento, você vai olhar para a vida e vai querer mais dela. Se esse momento é agora, não perde tempo. É agora. Pega e faz. E aí, Confia Fê? no teu potencial. Você é capaz, Deus capacita também, então confia no teu potencial e vamos ganhar dinheiro. E aí, né? Eu falaria assim, vai e não pensa muito. Vai e não pensa muito. Eu gosto muito dessa mentalidade, né? Eu acho que grande parte da nossa força está aqui dentro que a gente não conhece ainda. No momento que a gente ativa isso e você se posiciona e você se conhece, você puxa a autoconfiança. Eu sempre, quando eu me olho no espelho, eu acho que eu tenho 2 metros. Eu não tenho, eu tenho 1,70. 69. 1,69. 1,69. Falei 1,70 para ficar mais fácil. Né? Arredondou. Mas tem 1,69, né? Mas eu sou grandão. A gente foi para interior de São Paulo, semana passada. E a mentora falou assim para mim, Renato, eu te imaginava um homem de 2 metros. Eu falei, mas eu tenho 2 metros. Eu sou grandão. Porque se eu não me achar grandão, Exato. quem vai me achar? Sim. Entende? Se eu não confiar em mim, eu sempre... Existem frases hoje, né, que estão na moda, e hoje a gente tem frases de efeito, né? Você tem essa coisa de corte, você tem uma série de coisas. E aí tem livros falando muitas coisas, tem muita coisa na internet falando, então tem muita gente. Líderes se servem por último, fulano, tal. A gente tem que... Cara, se você não estiver forte, você não ajuda quem está do teu lado. Então, como é que uma mãe ajuda um filho? Sendo forte. Isso aí. Como é que a mãe sustenta a família? Como é que a mãe é a grande provedora da família? Estando forte. Se você for fraca, como é que a família te vê como porto seguro? Já que o nosso papo aqui, né, é um papo de mulher empreendedora, vai vir em maio aí com o mês das mães. A mulher, se ela não estiver forte, ela não sustenta a casa dela. Não. Ela não sustenta a vida dela. Ela não sustenta nem o casamento dela. Nem o casamento. Concorda? Porque homens não querem mulheres fracas. E mulheres também não querem homens fracos. E fraca, infeliz. Exatamente. Isso vai contaminar a casa toda. Então, a mulher forte, pessoalmente, profissionalmente, e aí vai ter um ambiente para ela, na família, ela ser o porto seguro dela. O que é o porto seguro da família? Não é o homem, é a mulher. Não, o alicerce é a mulher. É a mulher. E a gente tem esse poder, né? Dentro de casa. A gente desestabiliza a casa se deixar. Exatamente. Então, é importante quem está nos ouvindo, porque hoje tem essa coisa, né? Fulano se serve por último. Não, cara, primeiro você tem que estar forte. Como se tomasse uma porção lá, acordasse, assim, mais um dia eu tô forte. Mais um dia eu sustento a casa, mais um dia eu sustento minha família, mais um dia eu que sou o porto seguro disso daqui. E na liderança e na atividade empresarial não é diferente. O empresário tem que estar forte. Exato. Se ele não estiver forte, ele não consegue passar para a equipe dele essa força. Se ele não estiver forte, o cliente vê nele uma fraqueza. Vocês concordam com isso? E cliente não compra de vendedor fraco. Vocês concordam com isso? Sim, com certeza.
Com Concordam que aquele cliente, aquele vendedor que precisa vender, o que menos vende? Menos vende. Aquele vendedor que está na testa dele, eu preciso vender, ninguém compra dele. Ninguém compra. Ninguém compra. Quando você vai com um papo despretensioso, né? Quando você vai numa mesa de relacionamento, Quando você vive. quando você vive, né? Quando você Quando conversa, você vive aquilo, a venda é sai. natural. É natural. Não é isso? Você não precisa falar muito, porque as pessoas estão vendo, você vive aquilo, né? Então Muito é muito bom. mais fácil. Eu digo lá no trabalho, né? O pessoal é muito bacana, assim, muitos anos juntos já, né? Então, eu digo assim, qualquer evento imprevisto, né? Então, assim, quando acontece qualquer coisa assim, eu falo, gente, vocês são formados em Harvard, esqueceram? Todo mundo. Olha que maravilha. E a gente vai resolver. Em 1 minuto tá tudo resolvido. Entendeu? É mais ou menos isso. É isso. Eu escutei recentemente de uma amiga que passou por uma situação parecida com a minha depois que eu voltei do Espírito Santo. E aí ela virou pra mim, eu nem sabia, eu vim reconectar com ela agora. Né? E ela falou assim pra mim, Laila, você foi grande parte da inspiração pra eu mudar de vida. E aí eu parei assim, eu tomei conhecimento do tamanho da onde a gente chega, né? Porque aonde que eu lá, no meu mundinho, tomando uma decisão, me tornando forte, eu imaginar que alguém tava olhando e se inspirando em mim. E no fim do dia, assim, mulheres inspiram Isso que eu ia mulheres, né? falar, o tempo inteiro O tempo a inteiro. gente está, alguém está olhando a gente. Alguém está olhando. De uma certa forma, pessoas precisam de pessoas, né? Gente move gente, né? O nosso negócio, na verdade, todo negócio, o que importa são as pessoas. Mesmo o digital, porque por trás, no back, você tem as pessoas, né? Eu costumo falar, não tem inteligência artificial que ela seja provocada que não seja por gente, né? Então, num mundo onde o digital causa medo, onde a inteligência artificial causa um pouco de arrepio, né, por desconhecimento, quem está movendo isso tudo são as pessoas. Não mudou nada, gente. Em vez de um call no telefone, que se discava assim, hoje se pega o celular e fala no WhatsApp, né? Em vez de um fax, hoje se manda um e-mail, né? Em vez de a gente ter um conteúdo produzido por computadores enormes, você tem um computador pequeno ou uma inteligência artificial, mas é a mesma coisa, não mudou. A forma de comunicação, ela não mudou, mudou o meio. Mudou o meio. A forma não mudou. A forma são pessoas comunicando com pessoas, ou algum comando que alguma pessoa está dando. Vamos lá. O que vocês esperam do futuro no Brasil no empreendedorismo feminino? Então, empresárias e empreendedoras, como é que vocês veem o futuro do Brasil com tanta coisa que a gente está vivendo de mudança, surgimento de novas profissões, desaparecimento de outras, forma de consumir diferente do cliente, tomada de decisão diferente. Como é que vocês veem o futuro? O futuro, para mim, ele é feminino, porque ele vai exigir da gente criatividade. Olha e aí que a maravilha. mulher é fértil, de natureza. Muito bom isso. Muito bom. Por isso que eu gosto de estar tanto com mulheres, né? se ao meu redor tem muitas mulheres, cara, Tá próspero. eu tô pegando isso, né? colado. Essa energia tá vindo em mim, sabe? Porque o mundo é energia. Nessa mesa aqui, eu sou a minoria, mas sou a maioria, porque eu tô, né? Vocês estão me contaminando de uma certa forma. Então, tá no ambiente de mulheres, e hoje a gente pode falar que lá no escritório, talvez 60. a grande maioria seja mulheres, né? 60% facilmente. E o que está entrando aí é, sei lá, 80-20, né, para mulheres. Então, 80-20. muito mais mulheres. A gente tem um ambiente muito criativo, né? Eu acho que a gente, Tem. desde pequeno, né, a mulher, desde pequena, alguém ensina a gente a ensinar, né? Então, o tempo inteiro a gente está ensinando. Mulheres são grandes professoras. É isso. É isso. Olha que maravilha. Vamos para cá, então. Cara, eu separei tanta pergunta bacana. Vamos explorar isso aí, né? É muito bacana a gente explorar isso aqui. Diz uma coisa pra gente. 2025. Daqui a pouco, meio do ano. Piscou o olho, vamos chegar no final do ano, né? O que você, Laila, está desenhando até o final do ano ou nos próximos 2 anos para a tua vida profissional? O marco que você está hoje, onde você quer chegar daqui a 1 ano, 2 anos? Conta pra gente. E aí a gente pode falar de
salário, a gente pode falar de posicionamento, a gente pode falar de expansão. Como é que você está vendo isso hoje? Eu saí de uma realidade assim. Vamos falar de salário? Vamos falar de número? Vamos, claro, vamos. Eu saí de uma realidade de R$ 1.800 para 6 em 2 anos. Tá. Triplicou. Eu tripliquei. Triplicou o salário. Tripliquei a minha renda. Tá. Em 2 anos. Para daqui 2 anos, eu quero triplicar de novo. Não, vamos lá. Peraí. Vamos lá. Você saiu de R$ 1.800 no Espírito Santo para 6 mil e agora, para o próximo ano, você quer triplicar esses 6. Vai para 18. Vai para 18. E é perfeitamente possível. Vamos lá. O céu é o limite. O céu é o limite. Exato. E aí, na cadeira que você ocupa hoje, desses 18, é limpo. É limpo. 18 mil entra para tua renda lá, para você e para tua família, e você daí para cima. É limpo. Não, o nosso sócio é sempre o governo, né? Mas essa é a parte boa. Essa é a parte boa, exatamente. Essa é a parte boa. Mas é meu, assim, completamente meu. Então, para quem está te vendo hoje, para a mulher que está te vendo hoje, que ela ganha 1.500, 2.000, e que ela está com medo de sair da zona de conforto dela, sabe? Daquele emprego que ela tá para empreender. O que você diria para ela? Tem muita coisa aqui fora esperando por ela. Tem um mundo de possibilidades esperando por ela aqui fora. Aqui na Demicon tem? Aqui na Demicon. Fala para elas. Ué, fala para elas, como não? Fala para elas, vocês estão vivendo isso. Fala para elas. Como é que eu vou explicar? Se você está procurando algo que possa te possibilitar aproveitar 100% do potencial que você tem e te recompensar, não só financeiramente, mas também financeiramente. A gente não pode ser hipócrita de falar que dinheiro não é o suficiente. É importante, sabe? paga boleto, importante paga conta, caramba. paga o leitinho das crianças. Deixa a gente tranquilo, claro. sabe? É um facilitador. É um facilitador. Dinheiro é um facilitador. Dinheiro também é ferramenta, assim como o consórcio, né? Então, é ferramenta. Então, se você está procurando uma oportunidade e está se vendo num lugar onde você está se sentindo limitada e está precisando de uma oportunidade para crescer, se filiar à Demicon, a encontrar uma gestora que faça muito match com a tua energia, com a forma como você gosta de falar com as pessoas, você achar essa companhia que vai te levar para aproveitar 100% do teu potencial, na Demicon tu vai encontrar. Na Demicon você vai encontrar uma pessoa que vai te desenvolver a ponto de você conseguir fazer o que eu fiz em 2 anos. Me diz uma coisa, você falou que lá na Demicon Barra Olímpica hoje, fica no Rio de Janeiro. A Demicon Barra Olímpica fica no Rio de Fica no Janeiro. Rio de Janeiro, num bairro Barra Olímpica. E aí o nome é a Demicon Barra Olímpica. Olímpica, Tá. Hoje você falou que tem mais mulheres do que homens lá. Perfeito. Como é que uma mulher hoje faz para entrar em contato com a Barra Olímpica? Ela entra em contato com a Fernanda. Tá. E ela vai passar por um processo seletivo, ela vai passar ali por treinamentos até para ela se desenvolver, para começar a iniciar o projeto dela e começar a aprender com dinheiro no bolso. Né? Isso é muito importante. Tem teto de ganho lá? Não tem teto nenhum. Não tem teto? Não tem teto. Então pode ganhar 30 mil, 50 mil, 100 mil? 50 mil. A gente tem mulheres hoje na nossa equipe que ganham 90 mil. 90 mil por mês? Por mês. 1 milhão e 100 por ano? 1 milhão e 100 no ano. Não é ruim não, né? Não, de forma alguma. Tá. E qual é o e-mail, Laila? Então, o e-mail é um pouquinho grande, mas anota aí. Mas depois a gente coloca aqui embaixo, né? Depois a gente coloca... Mas fala para as pessoas. unidade/olímpica@licenciadoademicon.com.br. Vamos lá. unidade/olímpica, tudo junto minúsculo, @licenciadoademicon.com.br. Depois a gente põe aqui embaixo. Maravilhoso. Fernanda, vamos trazer a tua realidade, né? Você era do lar, ficava focada na família, né? Hoje, numa posição de autorizada Demicon, uma posição de consultora, de especialista Demicon. Quais são os próximos desafios para os próximos 2 anos em termos de remuneração, posicionamento, cargo, por que não, e visão de mundo para a mulher empreendedora dentro do segmento que você atua? Então, eu estou num processo de gestão, de me tornar uma gestora, né? E montar minha equipe,
né? Meus autorizados. Quer dizer, hoje você é uma Hoje eu sou autorizada. Você é autorizada, é uma empreendedora, só para eles entenderem. Você é uma empreendedora que atua sozinha no ramo de consultoria, Isso. né? De Tenho- consórcio. Isso. Tem a minha empresa, né? Isso. E aí, indo para um cargo de gestora, você vai poder montar a tua equipe Minha equipe, isso. e Pra ter ver. quantas mulheres, quantas pessoas Pessoas você isso. quiser no seu time. Exatamente. Tá. Então, minha visão agora é essa parte, né? Da parte da gestão, que eu estou procurando entender mais, Te capacitando, estudar tá se mais. capacitando. Estou buscando capacitação. E aí, quanto ao salário, é o limite, né? O céu é o meu O que você limite, vê não tem- pro próximo ano, né? Não precisa falar de valor, mas ou então pode falar de valor, não tem problema, né? Só pra gente ter uma base, né? Vamos falar assim, daqui a um ano você acredita que tá ganhando quanto? Com o seu time? Eu... Fala, qual o problema, amor? Então, eu quero estar... Bom, até o final do ano, eu quero estar ganhando uns 80 mil. Então, até o final do ano, 80 mil. A gente está falando maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 meses. Então, vai nascer. Exatamente. 9 meses vai Novo nascer. projeto. Né? Um novo projeto. 80 mil até o final do ano. E aí, virando para 26, com equipe grande já, com várias mulheres. Aí é três dígitos. Aí 3 dígitos. Em breve. 3 dígitos, maravilha. Alinha, conta pra gente. Visão para os próximos 2 anos do ramo de evento, da casa de festa. O que você espera em termos de ou faturamento, ou quantidade de festa, ou expansão da tua atividade? Então, continuar fazendo o Local Ideal crescer, né? Passando muita credibilidade no mercado, cada vez mais trazer os clientes, né? Mostrar o meu trabalho da melhor maneira, né? Para que eu consiga cada vez mais clientes. Hoje a Local vive muito de indicação também, isso é muito legal, né? Eu tenho clientes ali fazendo a 4ª festa com a gente, né? A família toda faz, mas eu também quero expandir a Local Ideal para um sítio também. Olha! Que eu vou comprar o sítio com um consórcio. Olha! Vai, peraí, vamos voltar aqui. A Local Ideal é uma casa de festa hoje. Tá em negociação esse negócio. A Local Ideal é uma casa de festa Inclusive, já está. A Local Ideal é uma casa de festa que faz eventos corporativos e sociais. Casamento, 15 anos, né, formatura, etc. Mas é um espaço tradicional com uma estrutura de casa de festa. Estrutura de casa de festa. Né? Salões, suíte da noiva. E aí você tá vendo outro espaço. Estou vendo outro espaço para fazer um sítio. Para fazer um sítio com piscina, churrasqueira. Então é outra estrutura. Outra estrutura. Para outro público. Para outro público. Então vai duplicar a operação. Vai duplicar. E vizinhos, né? Vizinhos. Porta a porta? Porta a porta. Caramba, isso é aproveitamento de tempo, né? Isso é gestão de tempo, né? Isso é o que eu tinha. E olha a nossa festa aí de final de ano. Exato. Isso é gestão de tempo, né? Isso é gestão de tempo. E vai comprar com consórcio. Com consórcio, com certeza. Então elas já estão se falando aqui. Com toda certeza. Sempre. Isso aí. A gente bobeou, perde. Desse jeito. Vamos falar um pouco da operação, de uma certa forma, da atividade empresarial no Brasil, né? Vocês trabalham com consórcio, ela trabalha com casa de festa, com eventos, mas a atividade empresarial, você tem pontos ali que são muito, muito comuns a todas as atividades, né? Então, uma empresa é formada de pessoas, produto e negócio, né? Pessoas, produto, processo e modelo de negócio, né? O modelo de negócio da Demicon é um modelo de franquia ou não? Não, como a gente é um produto financeiro, a gente não tem franqueados. O que a gente tem é uma licença para trabalhar a marca e poder comercializar crédito pela marca, né? Por via a Demicon. E vocês têm escritório e loja, é isso? A gente tem hoje... Se divide entre escritórios e lojas. Tem lojas de rua, né? Tem muitas lojas pelo Brasil. Hoje são... 230 lojas, aproximadamente. 230 lojas. Mais de 8 mil consultores ao todo pelo Brasil inteiro. E a nossa loja, a Barra Olímpica, a nossa unidade, ela é um escritório porque a gente atende pessoas
por muitas vezes de um ticket mais private, né? Então, Sim. O que o Renato gosta de falar do AAA. Então, hoje a gente tem um escritório que está bem localizado na Barra Olímpica, um lugar em ascensão imobiliária, né? Então, a gente está ali muito bem localizado para receber os clientes, para fazer o melhor atendimento possível com os consultores capacitados. E vocês hoje, a produção da unidade hoje, anual, é aproximadamente? Então, a gente fechou o trimestre com mais de 70 milhões. Anual, Então vai ser quase 300 milhões. Quase 300 milhões. Tá. E a Demicon, de uma forma geral, né, nacionalmente, está comercializando perto de 30 bilhões. Perto de 30 bilhões de créditos. No ano, olha. São mais de 300 mil clientes na nossa base. É muita coisa, hein? É muita coisa. É muita oportunidade, muita oportunidade para a gente poder aproveitar. E a gente não atua ainda no 100%, né, das praças que a gente chama. Sim, das frentes. Né? Ainda tem muito no Rio de Janeiro para se aproveitar, então ainda tem muita possibilidade aí para quem quer tanto investir com consórcio quanto quem quer trabalhar com consórcio. E lá na operação do escritório, Fernanda, hoje são o quê? 20, 30 consultores? Ativo, isso, né? Em torno de 20 a 30. E aí, se vocês acreditam que até final do ano isso chega em quanto número? Uns 40. 40, 50. Então vai dobrar também a operação? Vai dobrar a operação. Muito bom. A gente formou todo um plano de ação, a gente tem todo um planejamento estratégico já em andamento para isso acontecer, né? Porque nada, apesar da gente vender sonhos, né, e realizar sonhos, tudo na vida tem que ser planejado, né? O planejamento, ele não existe só para financeiro, ele vai existir para tudo que a gente quer alcançar. Todo objetivo, a gente pega o objetivo maior, divide em objetivos pequenos e alcança ali ao longo do tempo. E não é diferente, né? Você está numa atividade empresarial, você pega o objetivo da unidade, a gente dividiu ali ao longo do tempo, a equipe 100% comprometida, ali trabalhando para levar o máximo de oportunidade para as pessoas, porque o consórcio, no fim do dia, ele é um instrumento de progresso social, né? Sim. Né? Pela lei ali, né? Pela letra da lei, ele é um instrumento de progresso social e a gente trabalha muito nesse âmbito educacional, de certa forma, levando essa informação para as pessoas, levando essa possibilidade de se planejar e conquistar ali na frente o objetivo que elas têm. A gente fala que a Demicon Barra Olímpica é um centro de formação, né? É um centro de formação. Centro de formação. Alê, quantas pessoas você lidera lá na equipe da Local Ideal? Uns 40, né? 40 pessoas? 40 pessoas. Caramba. 40 pessoas. São vários departamentos lá, né? Sim. Tem pessoal da cozinha, né? Da comida boa, pessoal da limpeza e todos os fornecedores, né? Quando um cliente vai lá e fecha a festa com vocês, ele fecha a festa completa. Fecha completa. Não precisa se preocupar com nada. Nada. Ele vai entrar como convidado e vai sair como convidado. Vocês veem Tá cerimonial, tudo com a gente. Cerimonial, bolo, doce, bolo, chocolate, segurança, tudo. Tudo. Total, completo. Não Olha precisa que se preocupar com nada, só com o vestido que ela tem que vir linda, maravilhosa. Ticket médio hoje de uma festa de 100, 150 pessoas, ticket médio. Só para as pessoas terem uma noção. Esse ano, 100 pessoas, 40 mil. 40 mil, 100 pessoas. 40 mil 40, 44, um pouquinho mais completa. É barato. Festa completa. Um casamento, 15 anos. Isso. Muito bom. Meninas, quem quer comprar um imóvel de 500 mil aproximadamente, quanto é que custa uma parcela disso? Ele fez a pergunta que a gente não estava esperando. Peraí, deixa eu faturar. Para cada 100 mil, a gente está falando de 340. Só para dar uma noção, 500 mil é em torno de 2 mil reais. 2 mil reais. Então, 500 mil, se eu quero comprar uma carta de crédito de 500 mil, para comprar meu imóvel ali na frente, de uma forma planejada, eu vou gastar 2 mil reais por mês. Por mês. É barato. Muito barato. É muito barato. Se eu quero comprar um imóvel de 1 milhão, é 3.500. 500, isso. Né? Porque tem os planos reduzidos, né? Tem um benefício para o cliente que para ele ter um fluxo mais confortável, é isso? Até a contemplação dele, exato. É muito barato. Com 12 anos a menos que o financiamento. É metade do preço ou 1/3 do preço do financiamento
com 12 anos a E a menos. gente está falando hoje de uma taxa de financiamento, se você pegar o Minha Casa Minha Vida, a gente está falando de 10,5%, né? Na Demicon, Ao ano. Ao ano. Na Demicon, a gente está falando de 1,3% ao ano. Não, peraí. Peraí. Vamos repetir. Qual é a taxa da Demicon? A taxa é de 1,3% ao ano. 1,3 ao ano. Ao ano. Isso é bom demais. Isso é bom demais. Isso é para ter muita carta. Isso é para ter banco de cota. Isso é para fazer patrimônio com força. Exatamente. É para Isso- deixar a herança para os filhos. Isso é para ter tranquilidade futura. Com certeza. Renda passiva. É o que a Olha. gente chama de aposentadoria imobiliária, né? Aposentadoria imobiliária. Quer dizer que dá para fazer uma carteira de imóveis com consórcio de uma maneira tranquila. Sim, dá. Se programar para ter 2, 3, 4, 5 imóveis, morar num e nos outros ter a renda passiva. Sim. É bom isso, hein? Muito bom. Sem juros, sem entrada. Sem juros? Sem juros, sem entrada. Porque a taxa de administração é diferente de um juro de financiamento que a gente está falando ali de 10,5% ao ano de juros sobre juros, né, de juros compostos. No consórcio, estou falando de taxa de administração simples. Eu estou falando ali de 24% nos 18 anos, né, que se traduz para isso é bom demais. 1,3% ao ano. Isso parece muito bom. Né? Laila, como é que as pessoas falam com, assim... A pessoa se interessou para trabalhar na Demicon, Barra Olímpica, você já falou o e-mail que a gente vai Perfeito. botar. Mas quer conhecer o produto. Como é que faz? Que é conhecer o produto. Fala com algum consultor? Como é que faz? O legal é isso, é que como a gente tem vários consultores, principalmente lá na Barra Olímpica, você certamente pode ir lá na loja, né, ir lá para conhecer a gente, lá tomar um café, ou então entrar em contato com o nosso WhatsApp da unidade, fazer já uma simulação no nosso site e já ter um atendimento personalizado ali todo para você. Olha que maravilha. E se procurar Demicon Barra Olímpica na internet, você acha fácil? Acha. Acha sim, a gente está no Google. Muito bom. E daí tem um detalhe, quando a gente vai trabalhar, né, lá e a gente tem a possibilidade de ganhar, lógico que a gente não tem limite no nosso salário, acaba que a gente que faz o nosso salário, ainda tem essa chance de construir um patrimônio ali dentro, comprando, né, sendo cliente, comprando. Então, acho que isso também é um facilitador. Quer dizer, você usa da ferramenta, Exatamente. do conhecimento que você tem Para você. para tua família. Exatamente. É claro, né? Exatamente. Primeiro muda a tua família, né? Exatamente. É aquilo que a gente falou, primeiro você se fortifica, depois você fortifica os outros. E se a gente for pensar em carreira, né? Porque não é só sobre dinheiro, né? Embora dinheiro seja muito importante, né? É dinheiro que paga as contas. A mulher que tá com vontade de empreender, que quer conhecer a questão da Demicon, o que tem na Demicon além de uma remuneração bacana? O que ela vai encontrar na Demicon Barra Olímpica? Um ambiente maravilhoso, vai encontrar aprendizado, vai encontrar... Tem formação lá? Tem formação? muito aprendizado, Tem desenvolvimento muita formação. constante? Vocês investem muito em programas de capacitação anualmente? Exatamente. Perfeito. A gente tem uma agenda ativa, né, de treinamentos na unidade, então 3 vezes na semana a gente tem treinamentos ali com a equipe inteira, mas os próprios gestores, né, para a equipe que você for designado, eles vão fazer um acompanhamento individual com você, né? Então a gente brinca que meta tem que ser alcançável, né? Então a gente não tem metas exorbitantes, mas a gente tem a meta que o teu sonho precisa para acontecer. Então você vai estar bem alinhado ali com o teu gestor, uma pessoa te acompanhando, atendendo junto com você, te ensinando a fazer para que você seja capaz de andar com as próprias pernas, né? Então, acho que o que a Demicon Barra Olímpica vai mais te proporcionar é independência, né? Independência para levar o teu futuro para onde você está mirando. Então, Muito bom. isso é uma coisa que a Demicon Barra Olímpica tem feito com muitas pessoas, não só mulheres, né? Mulheres também, mas com as pessoas que estão ali dentro. Alê, as pessoas que querem contactar Local Ideal, como é que acha o Local Ideal? Local no Google, no Instagram, Como é que é o Instagram do Local Ideal? @localideal. Como é que se escreve local? Local com K. L-O, L-O-K-A-L. Local Ideal. Isso. Então, Local Ideal no Instagram vai estar lá, No no Instagram perfil. vai estar lá e vai direcionar para o meu WhatsApp a mensagem, que
chegar. Você atende, dá todo o suporte, faz um projeto personalizado. Todo suporte. A gente marca a visita, vem na casa, a gente conversa, eu apresento tudo. É para vocês ficarem tranquilos, assim, sentir confiança. Se eu quiser fazer uma festa de final do ano da minha empresa lá, Com certeza. a gente pode fazer. Podemos fazer. Tem Trabalhamos degustação? também. Tem degustação. Sábado tem uma degustação. Então, eventos sociais e corporativos todos. Todos. Vários Tá. churrascos de final de ano. Muito bom. Freguesia que fica? Freguesia, Estrada dos Três Rios. Instagram da Ademicon Barra Olímpica. Tem? Tem, @demicom_olímpica. @Ademicon Barra Olímpica. Simples Então, assim. @Ademicon Barra Olímpica, você manda mensagem para lá, já sabe como trabalhar lá, fazer parte da equipe e saber sobre o consórcio. É isso? É isso. E @Local Ideal, você sabe a casa de festa, vai conhecer, tem toda a estrutura, e a Alessandra te atende para fazer um projeto personalizado para você. É isso? Sim. É isso. É isso? E você que está programando também o evento, né? E que é casada. É porque a gente vende muito para 2 anos, 3 anos, né? E numa casa de qualidade, né? Que tem um preço maravilhoso para tudo que a gente oferece, para a qualidade que a gente oferece também. Você pode programar também com o consórcio, né? Olha, Porque e aí, 3 vocês vão, anos, cê- 2 anos, suficiente. e aí vocês já vão conversar com as 3. Entendeu? Não, e você percebe como que a gente não precisa vender a ideia, né? Não, Quando é. a gente sabe bem o conceito, a própria Alessandra, que trabalha com evento, já está falando do consórcio. Porque é algo tão palpável para todo mundo que é algo que possibilita alcançar tantos lugares. O meu produto é o sonho do grande dia. E o produto de vocês é É o o meio. sonho da vida. O nosso produto... É ter a casa própria, porque começa ali no casamento. Mas quem casa, quer casa. É isso. Então, É isso. é isso. o consórcio é o meio para, né? É o meio para. Vamos lá. Querem falar? Agora vamos fazer uma rodada uma rodada livre aqui. Uma rodada livre. Vai. É... Eu fico- soube no início, né? Me contaram no início, né? Um mosquitinho me contou no início que vocês queriam me perguntar algumas coisas, né? Enfim, eu tô aqui, tô à disposição. Quer? Posso? Então eu vou começar. Renato, conta pro pessoal um pouquinho como que você identifica esses talentos nas pessoas. É difícil, assim, eu aprendi com o tempo que numa cadeira de gestão de liderança se fala muito em indicadores, né? KPI, indicadores e etc e tal. Eu aprendi muito a confiar no meu feeling. Então, eu gosto muito de números, né? Embora eu não tenha feito exatas lá atrás, eu era um aluno que gostava mais de humanas. Eu aprendi que exatas é uma cadeira que norteia a nossa vida. Então tem que saber de número, principalmente empresário. Mas às vezes eu apago a tela e confio no meu feeling para tudo hoje. E o meu feeling não só me deixado na mão, mas tem me revelado coisas muito interessantes. Então, primeiro que eu acredito muito nas pessoas, né? E não seria diferente numa cadeira que eu estou, mais estratégica. Então, quando eu olho para alguém, primeiro que eu vejo uma pessoa grande, mesmo sendo pequena, né? E aí, é claro que a gente não consegue mudar tudo nas pessoas, mas se as pessoas têm vontade, o resto a gente faz, né? Eu ainda não consegui pegar a pílulazinha da vontade e colocar dentro da pessoa, né? Então, é difícil até falar, descrever como é que eu enxergo isso nas pessoas, né? É como se eu estivesse vendo uma coisa, né? Uma áurea ali, uma coisa diferente, que eu falo assim, vem comigo, né? Confia, vem comigo que eu posso te ajudar. É claro que isso muda de acordo com o ambiente, muda de acordo com aonde você está, com a atmosfera que você está no time, né? Mas o que eu tenho visto hoje é que tem tanta gente desacreditada que o mais fácil é acreditar na pessoa que está na minha frente. Sabe? É como se cada pessoa que eu conversasse está completamente desacreditada de si mesmo. E o que eu faço é dar um choquezinho, né? Dar um choquezinho e as pessoas respondem porque todas as pessoas querem prosperar. Não existe ser humano que não quer prosperar de vida. Não existe ser humano que não quer melhorar de vida. Não existe ser humano que não quer dar uma condição melhor para sua família.
Não existe ser humano que não quer viver uma coisa extraordinária. Só que normalmente as pessoas vivem no meio que esse meio aprisiona essa pessoa, né? Esse meio não liberta. Então as pessoas ficam vivendo no meio que sempre viveram e está tudo bem. Não conhecem o novo. Acho que o novo é uma coisa que assusta, né? Mas o novo é transformador, o novo é libertador. E como eu já fiz muita coisa na minha vida, né? Eu tenho uma história bem rica nesse sentido, de tudo que eu já fiz, eu acredito que o ser humano pode fazer tudo o que ele quer. Né? Então, às vezes, você vem de uma família e a gente foi educado para se formar, fazer uma boa faculdade, um curso técnico, trabalhar para uma grande empresa. E se você, meu filho, minha filha, receber um salário, uma remuneração bacana, que você possa ter sua casa própria, seu carro próprio, você venceu na vida. Isso, para mim, nunca fez muito sentido. Porque me dava um teto de ganho e por que eu tenho que trabalhar por alguém? Por que eu não posso ser esse alguém? Né? Então, quando eu vejo alguém, a primeira coisa que eu vejo na pessoa é o seguinte: essa pessoa pode ser esse alguém. Essa pessoa pode, ela, gerar emprego. Ela não precisa trabalhar para o empregador. Ela pode gerar emprego. E no nosso negócio, de uma certa forma, em todos os negócios, né? No empreendedorismo, você é o dono do teu negócio. Então, se tiver a coragem, se tiver a garra, a fé, né? A vontade, se souber se posicionar, o que falta? Falta dar o primeiro passo. O primeiro passo é a gente dar um empurrãozinho. A gente dá um empurrãozinho. Muitas das vezes o que falta é um empurrãozinho. Isso tudo que eu olho não sou eu. Tá tudo em vocês, tá tudo nas pessoas. Eu dou um empurrãozinho, né? E por saber que a vida não é fácil, mas a gente pode deixar ela fácil, né? Cara, tem que acordar e entender que o dia vai ser maravilhoso. E se o dia estiver cinzento, dá uma soprada e faz a nuvem sair para a gente ter um dia mais ensolarado, porque tá tudo aqui, né? A gente acorda e a forma como a gente acorda é a forma que o mundo vai se apresentar para a gente. Então, a grande maioria das pessoas acorda com o mundo cinzento, né? Eu não vim nessa vida para acordar com o mundo cinzento, né? Então, com todas as dificuldades, com todos os desafios, eu penso que o mundo é sempre mais colorido, ou pode ser sempre mais colorido. E aí o que você faz para o mundo te devolve, cara. Não tem jeito, né? Tudo que você faz para o mundo, ele te devolve. Se a tua energia ela é baixa, o mundo te devolve algo pequeno. Se a tua energia é alta, o mundo te devolve algo grandioso. É isso que eu vejo. É o plantio, né? Não dá para plantar maçã e querer colher morango. Não dá, cara. É só fazer o que tem que ser feito. Sabe? É muito do que eu falo. Apaixone-se pelo verbo fazer. Faça. Não tem 1 milhão de ideias. Uma ideia, uma execução. Uma ideia, uma execução. É um pouco do que o livro A Única Coisa fala. Um pouco de, né? Porque a gente também não precisa fazer uma única coisa. Uhum. Eu sou uma pessoa que faço milhares de coisas. Mas eu aprendi a focar numa coisa, realizar uma outra coisa. Né? Focar numa coisa, realizar aquela. Aí eu faço várias coisas e faço bem todas as coisas. Para quem não consegue fazer todas as coisas ainda, né? De uma forma natural, foca numa coisa e faça. Daqui a pouco faça outra coisa e faça. Né? Mas uma de cada vez, né? Mas uma de cada vez. E aí? O que o Renato acha que é imprescindível para ter um autorizado, uma pessoa da sua equipe? Porque, assim, a equipe são pessoas, cada um tem um jeito, cada um vai ter um perfil, e é isso que é o legal da equipe. Mas tem alguma coisa que você poderia falar para a gente que seria algo primordial, assim, que inegociável? Inegociável é a disciplina. Sem disciplina então, você não chega a lugar nenhum. Precisa ser alguém que tenha disciplina. Sem disciplina você não chega... Você não voa alto sem disciplina. Os voos são baixos. Em qualquer carreira, os voos são baixos. Com disciplina, o voo começa a progredir. Então, a disciplina. O que não é fácil. Não Ter disciplina um dia, uma semana, um mês, é fácil. Ou quando tudo está bem. Ou quando tudo está bem. Aí é fácil ter disciplina. Ter disciplina no caos, ter disciplina Exatamente. Quando tua família não está legal, ter disciplina quando teu marido acorda de mau humor, ter disciplina quando teu filho acorda doente. Essa é a parte mais difícil. Mais difícil. Renunciar a algumas coisas, saber não, falar não para umas coisas, em prol de ver um futuro, de ver um plano de carreira bacana, de ver
de ver exatamente ali, além do horizonte que você quer chegar. Sabe? Tô vendo além do horizonte onde eu quero chegar. Essa é a parte mais difícil, em todas as carreiras. E na nossa não é diferente. E as pessoas são indisciplinadas por natureza. Verdade. É disciplina. A gente sempre empreendeu juntos, né? Quero saber se você tá nessa comigo, no sítio. Eu tô contigo... Sempre. Eu tô contigo pro que deve é. Sempre, em qualquer ocasião. Porque a Não, gente... sempre trabalhou junto, na verdade, né? É, Agora não, mas desde que a gente se conheceu, a gente sempre trabalhou junto. A gente sempre, né, Renato? É. Tanto lá no primeiro evento, que é a empresa antes da Local Ideal. A gente, na verdade, ficou mal acostumado porque trabalhava junto. E aí, quando veio a Demicon... Nossa vida era trabalhar final de semana e passear dia de semana. E tá junto 100%, né? Hoje a gente tá muito menos junto, porque eu chego muito cedo no trabalho e saio muito tarde. E aí acaba que a nossa vida deu uma reviravolta, mas, assim, é coisa de lá de cima, é coisa de Papai do Céu que gosta muito da gente. Porque quando veio a pandemia não foi fácil. Sim. Não. Né? Porque o meu negócio da pandemia foi o supérfluo do supérfluo. A pandemia foi muito complicada, né? Poxa, e curiosamente, o que segurou a pandemia foi a Demicon. Mas é porque Deus Curiosamente, sabe né? de todas as Todas coisas. as coisas. Eu falo isso pro Renato o tempo inteiro. Deus cuida da gente. Em detalhes, né? Cara, é incrível. O tempo inteiro. Ele organiza tudo na hora certa. Verdade. Quando Laila me ligou. Olha isso. Não eu que liguei pra Laila, né? Foi eu que te liguei? Agora eu já não lembro mais, mas a gente se falou. Eu liguei pra Laila, porque o Renato falou, eu preciso foi. de uma secretária. Eu falei, na minha cabeça veio, Laila. Só que Laila, longe. Eu falei, sei lá se a Laila vai querer, né? Eu vou falar com Laila. Laila, tem um negócio pra você aqui. E ela comentou o seguinte comigo, tia, eu já tinha usado todos os meus recursos. Já. De falar com pessoas. E eu falei, mas se eu ligar pra minha tia Alessandra, é a última pessoa que eu vou ligar. Ela vai resolver esse negócio. E uma coisa engraçada, porque eu liguei pra ela, ela falou, eu quero, já se falaram e já veio. Então, assim, cara, Deus cuida de tudo na hora certa. Exatamente. Eu vim em 2 semanas. Né? Eu vim pra cá em 2 Deus semanas. cuida de tudo na hora certa. E é... Porque não tinha melhor pessoa para ser a secretária do Renato do que Laila. Me diz uma coisa, Alê. As pessoas que têm interesse não só em consumir a casa de festas, mas em ser colaboradores da casa de festa. Vocês têm algum modelo nesse sentido? Eu quero ser um parceiro da casa de festa. Parceiro para fornecer alguma coisa? Não, eu quero ser um parceiro da casa de festa para poder vender a casa de festa ou para poder, poder entrar no business. Você tem algum modelo nesse sentido? Também. Tem um modelo de parceria? Pode ser um vendedor até da casa de festas mesmo. Ou um colaborador? Ou um colaborador. Tá. Com certeza. Profissionais que são do ramo ou profissionais que não são do ramo que queiram entrar? Sim. Tá. Então a casa tem essa flexibilidade. Tem também. Tá. Na Demicon, você tem flexibilidade para parceria? Só quem entra como matriculado oficial? Como é que funciona isso? Não, temos parceria. E é excelente. Tanto para a gente quanto para os parceiros, porque acabam que eles têm uma outra visão, uma outra profissão, e aí acabam que eles unem, né? Se unem a gente faz toda a gestão do cliente e é um a mais para eles, né? Quem são os parceiros? Me dizem alguns segmentos que são parceiros de vocês. Imobiliárias, autoescolas. Olha. Tem lojas que vendem lanchas, jet skis. Às vezes concessionárias. Agências. Agências de veículo. Agências de turismo. Exato. Imobiliárias. Tudo que tem a ver com o mundo do imobiliário, o mundo do veicular. E você está prestando Corretora de seguro? Corretora de seguros também. Também? Também. Corretora de saúde também? Corretora de saúde. Então, muito abrangente, né? Pessoas que têm bons relacionamentos também. Bacana. Às vezes a pessoa tem vários relacionamentos e ela indica e... Muito bom. Então, é um modelo que cabe muita atuação, né? Muita. É aberto para todo tipo de pessoa, né? Se você gosta de pessoas, você consegue desenvolver um trabalho bem interessante dentro da Demicon. Muito Porque bom. no fim do dia, a vida é sobre pessoas, né? É isso. Tudo sobre gente, tudo sobre com quem você se relaciona, com quem você conversa, quem você convive. Então... Muito bom. Olha que maravilha.
Deixa eu ver se ela Lá tem mais na- uma pergunta aqui. Lá quando você acha a próxima pergunta? Lá na Demicon a gente tem tanto pessoas do ramo imobiliário, Fernanda que veio da fisioterapia, Tem nada. nada a ver. Tem a Hanna que tá sendo advogada agora, né? Tem das mais diversas empresas, pessoal do certificado digital, da gráfica, né? Então, assim, tem lugar para todo mundo. Muito bom. Meninas, adorei nossa conversa. Foi ótimo. Queria agradecer vocês aqui por esse papo extraordinário, né? Falar para você, mulher, que estão nos ouvindo, que ter tido essas 3 mulheres inspiradoras aqui para contar um pouco para vocês sobre o mercado, encorajá-las um pouco sobre que vale a pena empreender, que vale a pena se desafiar, que vale a pena entrar no mercado com confiança, com coragem, com fé, com garra. Esse papo foi muito enriquecedor. E falar para vocês curtirem nosso podcast, se inscreverem no canal e acompanhar, porque aqui a gente faz conversa de pessoas que fazem acontecer, pessoas que empreendem, pessoas que estão na atividade empresarial, que geram emprego, que movimentam a economia, que fazem um país, um Brasil melhor. É a atividade empresarial, é a empresa, um grande organismo vivo que move a sociedade. Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigada a você. Eu que Foi agradeço. maravilhoso estar com vocês aqui. Foi um desafio. Foi um desafio. Sempre no desafio. É isso. Mas mãos dadas na mesma direção. É isso. Mãos Tamo dadas junto. na mesma direção. Maravilhoso. Maravilhoso.